Alô, alô, tamo na área, hein? Vamos quebrar tudo. Deixa eu te dar um recado. Eu estava aqui pensando em te falar um negócio que é muito importante. Todo mundo acha que sintaxe é um negócio complicado. É a parte da gramática mais chata e tudo mais. Isso é verdade. Eu não discordo, não. E eu vou argumentar por que é verdade. Vamos lá. Para você acertar uma questão de sintaxe, seja de agente da passiva, orações coordenadas, orações subordinadas, seja de sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, aposto, vocativo, meu camarada, orações reduzidas, tudo isso que a gente aprende em sintaxe, que é chatinho, a gente só consegue dominar legal sintaxe se você tiver uma base muito forte em morfologia. Por quê? Porque, por exemplo, se eu falo sobre agente da passiva, como eu falei na aula passada, aí eu digo assim, o agente da passiva faz parte da voz passiva analítica, que tem como marca principal o verbo ser mais particípio, e é iniciado pela preposição por, normalmente, raramente pela preposição de. Observe, eu falei de verbo ser, eu falei de verbo no particípio, eu falei de voz verbal, eu falei de voz passiva analítica, eu falei de preposição. Tudo isso que eu falei, para te dar a base para explicar o que é agente da passiva, que é um termo sintático, está ligado à morfologia. Não é isso? Então, irmão, raciocina comigo, parceiro. Se você tem uma base forte em morfologia, quando você aprende sintaxe, quando o cara falar, por exemplo, isso aqui é um objeto direto porque tem como núcleo um substantivo e não é iniciado por preposição. Pronto. Eu falei de substantivo, falei de preposição, mas eu também falei de objeto direto. Se você não linka os detalhes, o que está por detrás disso, que é a morfologia, aprender sintaxe fica complicado. Então você tem que ter uma boa base em morfologia. Beleza? Para quando a gente tratar de sintaxe, você aprender com mais facilidade. Tranquilidade? Tranquilo? Mesmo? Tá dado o recado, parte para dentro. Questão número 5, olha para a telinha. Vamos lá. SESP-UNB, Instituto Rio Branco, Diplomata 2012. Vamos lá, né? Vamos encarar isso aí. Na linha 12 do fragmento 1, aí vem o trechinho. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros, e principalmente os 2 manos que tinha. A oração que tinha, sintática e semanticamente dispensável para o texto, caracteriza-se por ter um pronome relativo como sujeito sintático. Meu camarada, até aqui, a questão estava certa. Que tinha é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Como é que eu sei que é uma oração? Porque tem um verbo. Como é que eu sei que é subordinada? Porque essa oração está ligada à oração anterior. Como é que eu sei que ela é adjetiva? Observe que a oração que tinha está ligado a os 2 manos, que tem como núcleo um substantivo. Então eu digo que essa oração é adjetiva porque ela tem valor de adjetivo. Eu não estou falando de qualquer 2 manos. Eu estou falando de... Não estou falando de quaisquer 2 manos. Eu estou falando de 2 manos que alguém tinha. Eu estou especificando, eu estou caracterizando, qualificando, como um adjetivo. E por que ele é restritivo? Porque a ideia é de restrição. Os 2 manos que tinha. Eu não estou explicando que 2 manos são esses. Eu estou restringindo os 2 manos que tinha, que ele tinha. Estou especificando, restringindo, limitando. E é restritiva também, meu camarada, porque observe. Deixa eu apagar aqui rapidinho, esse pedaço aqui. Você está vendo alguma vírgula aqui antes da oração subordinada adjetiva? Se você não está vendo nenhuma vírgula, nenhum travessão,
Se você não está vendo nenhum sinal de pontuação, ou seja, vírgula ou travessão, antes da oração subordinada, ela é restritiva. As explicativas são separadas por vírgula, lembra? E as restritivas? As restritivas não. Aí o cara diz que essa oração, sintática e semanticamente, é dispensável para o texto. E é mesmo. E é dispensável mesmo. Quer ver? Ó, lê de novo. Ficava no canto da maloca, trepado no geral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos. Pronto. Tranquilo. Fechado. Qual o erro? Erro nenhum. Eu posso dispensar, eu posso apagar essa oração sem problema nenhum. Agora, continua lendo. Essa oração caracteriza-se por ter um pronome relativo como sujeito sintático. Isso já não é verdade. Faço questão de abrir aqui, ó, um espaço em branco para a gente desenrolar isso. O pronome relativo pode ter determinadas funções sintáticas, principalmente o pronome relativo que. Ele pode exercer função sintática de tudo, menos o vocativo, praticamente. Praticamente de tudo. Vou te dar um exemplo aqui banal, hein? Banal. A aluna que acertou aquela questão foi elogiada por todos. A aluna que acertou aquela questão foi elogiada por todos. Toda oração subordinada adjetiva é iniciada por um pronome relativo. Ah, mas como é que eu sei que esse aqui é um pronome relativo, Pestana? Tranquilo. Basta você substituir esse que por a qual. Olha aí, ó. A aluna, a qual acertou aquela questão, foi elogiada por todos. Esse que retoma um termo anterior. Quem acertou aquela questão? A aluna. Então, no lugar do pronome relativo, você vai escrever o termo anterior. A aluna acertou aquela questão. Quem acertou aquela questão? A aluna. Então, a aluna é o sujeito? Sim. Então, esse pronome relativo que tem função sintática de quê? De sujeito. Será que isso é verdade na frase da questão? Lê de novo. Ele ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que ele tinha. Ele quem? Esse cara aí, que ficava trepado no giral de Paxiúba. Então, olha aí, ó. Ele tinha... Substitui o pronome relativo que pelo termo que ele retoma, os dois manos. Vai ficar como? Ele tinha dois manos. Ele, sujeito, tinha verbo transitivo direto. Quem tem, tem alguma coisa. Ele tinha o quê? Dois manos. Dois manos, então, é um objeto direto. Então, o pronome relativo que vai ter função de quê? Objeto direto. E não função de sujeito. Essa parte aqui está errada. Beleza? Tranquilidade? Então, meu camarada, questão número 5. O pronome relativo que tem função de objeto? Opa! Tem função de objeto direto. Tranquilidade? E não função de sujeito. Portanto, a questão número 5 está errada. Vamos que vamos, hein? Questão 6. Na linha 5 do fragmento 1, destaca-se por meio da partícula expletiva é que o sujeito simples da oração absoluta, essa criança é que chamaram de Macunaíma. Cara, essa questão é maldosa, hein? Observe bem, lê de novo, vai. Na linha 5 do fragmento 1, você não precisa nem da linha 5 nem do fragmento 1, tá?
Não precisa. Não precisa. Você só precisa desse trecho aqui. Vai. Destaca-se por meio da partícula expletiva é que. Destaca-se por meio da partícula expletiva é que o sujeito simples da oração absoluta, essa criança é que chamaram de Macunaíma. Olha o que o cara está dizendo. O cara está dizendo que essa expressão aqui, ó, é que destaca o sujeito simples da oração absoluta, essa criança chamaram de Macunaíma. O grande problema é, percebeu que o verbo está no plural? Se o verbo está no plural, o sujeito dele pode ser essa criança? Claro que não. Se o verbo está no plural, meu camarada, o sujeito teria que estar como? O sujeito teria que estar no plural, mas o sujeito está no singular. Verbo no plural, sujeito no singular, eu posso dizer que essa criança é o sujeito do verbo chamar? Claro que não. Então, qual é a maldade aqui dessa questão? A maldade é, chamaram essa criança de Macunaíma. O sujeito do verbo chamar, como está na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, o sujeito dele eu digo que é indeterminado. Indeterminado. Chamaram, quem chamou? Sei lá, indeterminado. Sujeito indeterminado, não tenho ideia de quem chamou. Chamaram quem? Essa criança. De quê? De Macunaíma. Essa expressão expletiva é que ela serve para realçar não o sujeito da oração, não o sujeito do verbo chamar. Essa expressão é que está realçando essa criança, que é o objeto direto dessa oração. Pestana, mas como é que eu sei que esse é que é uma expressão expletiva? Vamos lá. Vamos descobrir isso agora. Olha aí, ó. Essa criança é que falou bobagens. Como é que eu sei que esse é que é uma expressão expletiva? Ela é expletiva quando você pode fazer isso, ó. Quando você pode riscar ela da frase. Quando ela não tem influência sobre a frase, nem sintaticamente, nem semanticamente. Ou seja, quando ela é dispensável. É por isso que ela é chamada de partícula expletiva ou partícula de realce. Só serve para realçar algum termo. Quando eu digo essa criança é que falou bobagens, quando eu digo essa criança é que falou bobagens, o é que está realçando essa criança, que nessa frase aqui que eu estou falando agora, é sujeito. Vamos lá. Essa criança, sujeito. Falou, verbo. Bobagens, objeto direto. Esse é que está realçando o sujeito, essa criança. Mas é dispensável? É. Lê a frase agora. Essa criança falou bobagens. Beleza? Continua sendo sujeito, continua sendo verbo, isso aqui continua sendo objeto direto. Agora, o é que realmente realça a ideia anterior, né? Essa criança é que falou bobagens. Foi essa criança que falou bobagem. Às vezes, essa expressão expletiva é que, ela vem desdobrada. Ela vem assim, ó. Ela vem assim, ó. Quer ver, ó? Foi essa criança que falou bobagens. Às vezes essa expressão, formada pelo verbo ser mais o que, vem desdobrada. De qualquer maneira, ela é dispensável. Ó, foi essa criança que falou bobagem. Percebe que o foi e que está realçando o sujeito, essa criança? Agora, apaga. Essa criança falou bobagem. Percebe que esse ser mais que, foi que, é que, tudo isso é dispensável? Tudo isso é dispensável. Tranquilidade? Por isso que a expressão expletiva não é necessária do ponto de vista sintático. Tanto não é que você pode apagar. Beleza? Temos aqui essa criança, sujeito.
e o verbo e vida que segue. Então essa expressão expletiva serve só para realçar. Ela não altera em nada do ponto de vista sintático, tanto que você pode retirá-la da oração. Agora, o que é mais interessante ainda é o seguinte, vamos supor que o cara perguntasse para você, olha para mim. Vamos supor que o cara perguntasse para você assim, essa criança é que falou bobagem. Aí o cara pergunta, quantas orações há neste trecho? Aí você conta o número de verbos, não é isso? Oração igual a verbo. Aí você, essa criança é que falou bobagem. Essa criança verbo ser, falou bobagem. Falou, verbo falar. Ah, tem 2 orações, Pestana. Não, não tem 2 orações, não. Tem uma oração só. Porque a expressão, meu camarada, é expletiva. Ela não tem relação sintática com os termos da oração. Tanto é verdade que você pode apagar. Agora, você não pode apagar o verbo falar. Essa criança é que bobagens. Eu não posso tirar o verbo falar. Por quê? Porque ele não é expletivo. Agora, a expressão é que às vezes pode se desdobrar, né? Foi que, foram que, ela é expletiva, é de realce, ela pode ser retirada. Então, o verbo ser dessa expressão não é contado como oração. Cuidado com isso. O cara vai dizer para você que tem 2 orações nessa frase, essa criança que falou bobagens, mas não tem 2 orações, tem uma só. Porque a expressão expletiva é que, é de realce, ela não é contada como oração. Tá claro isso? Beleza? Vamos voltar para a questão. Aí o cara diz, essa criança é que chamaram de Macunaíma. Bota essa frase na ordem direta. Como é que vai ficar? Chamaram essa criança, objeto direto, de Macunaíma. De Macunaíma é um predicativo do objeto direto. Olha para mim rapidinho. Eu vou falar disso em regência, mas eu quero falar logo isso agora para você ficar espertinho. O verbo chamar, no sentido de classificar, no sentido de nomear, no sentido de dar nome, cognominar, ele é um verbo transitivo direto ou indireto, mas o que eu quero dizer mesmo é que ele sempre pede um predicativo do objeto. É engraçada a construção dele. Por exemplo, chamaram o professor de bobo. Quem chama alguém, o professor, objeto direto, de alguma coisa. Esse de alguma coisa está caracterizando o objeto direto. Beleza? Então, o de bobo é um predicativo do objeto. Tranquilidade? Se eu fosse você, de coração, eu anotava isso. Estudar o verbo chamar no sentido de cognominar, nomear, classificar. Beleza? Para você relembrar como é a construção com esse verbo, com o verbo chamar. Tranquilidade? Mas é exatamente isso que eu falei. Se você pescou, maravilha, vamos que vamos. Agora, a maldade dessa questão é que o cara pegou o objeto direto e colocou antes do verbo. Aí parece que o objeto direto, que está antes do verbo, é um sujeito. Porque normalmente o sujeito não vem antes do verbo. Maria comeu o bolo. Normalmente o sujeito vem antes do verbo. Agora, se eu inverto, o bolo comeu Maria, sem trocadilhos, por favor, tá? O bolo comeu Maria, a frase fica estranhinha, não fica? Fica estranhinha. Por quê? Porque o objeto direto parece que é sujeito, mas não é. Ele só está deslocado. Tranquilidade? De verdade mesmo? Posso ficar tranquilo? Então, show de bola. Foi o que aconteceu aqui. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Chamaram sujeito indeterminado. Quem? Essa criança, objeto direto, de Macunaíma. O erro dessa questão está em dizer que essa criança é um sujeito. Não é, é um objeto direto. Show de bola. Então a número 6 está errada. Acompanha aí na telinha. Número 7. No fragmento 2, os termos, o endereço e a literatura desta missiva no trecho. Não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. São complementos do verbo surpreender, assim como vos, que exerce a função de objeto indireto desse verbo. Irmão, acompanha de novo devagar agora. No fragmento 2, os termos, o endereço e a literatura desta missiva
são complementos do verbo surpreender. Meu camarada, olha a maldade no coração do cara que elaborou esta questão. Lê o trecho. Não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Olha para mim. O cara vai querer te pegar com isso. Assim como na questão 5, ele chamou o objeto direto de sujeito, ele está chamando agora o sujeito de objeto direto. Não confunda sujeito com objeto direto. Ah, mas um de repente pode estar na posição do outro e me confundir. Pode. Mas a ideia é essa. O cara que faz a questão, ele faz a questão para você errar, irmão. Olha o que aconteceu aqui nesse trecho. Lê de novo comigo aí, vai. Não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. Coloca esta frase na ordem direta. O endereço e a literatura desta missiva não pouco vos surpreenderão. Eu vou repetir. Vamos lá, lê o trecho. Não pouco vos surpreenderá, por certo, o endereço e a literatura desta missiva. O endereço e a literatura desta missiva, isso aqui é um sujeito composto. Só que o sujeito está deslocado, está depois do verbo. Aí você pensa que isso é o objeto direto, é o complemento do verbo surpreender. Só que isso não é verdade. Mas não é verdade mesmo. O sujeito está deslocado. O sujeito aqui, o endereço e a literatura desta missiva, jamais será o objeto direto. Jamais será o complemento do verbo surpreender. Pô, Pestana, mas calma aí. Se o sujeito é composto, o verbo tem que ficar no plural. É aí que tá. Olha para mim. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. O sujeito composto, quando vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. João e Maria saíram, mas inverte. Saíram João e Maria ou saiu João e Maria. Ou seja, quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. É o que está acontecendo. O verbo está no singular porque ele está concordando com o endereço, com o núcleo mais próximo do sujeito composto. Aí você pensa que o sujeito composto é um objeto direto. Lê do engano. Cuidado, meu camarada. Agora, a questão não para por aí, não. A questão já está errada aqui, mas ela continua errada. Quer ver? Ó? Lê comigo, vai. Assim como vós, que exerce a função de objeto indireto desse verbo, para tudo. Para tudo. O verbo surpreender, meu camarada, quem surpreende, surpreende alguém. O verbo surpreender é verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto exige um objeto direto. Ou seja, exige um complemento sem preposição. Então, irmão, bota na tua cabeça o seguinte. O cara tá querendo aqui te sacanear. Tá querendo te passar a perna. Vai deixar? Claro que não. Toma cuidado. Toma cuidado com as afirmações. Toda vez que uma frase tiver na ordem indireta, coloca na ordem direta. Coloca sujeito, verbo, complemento. Facilita a tua vida. Então, na ordem direta, a frase ficaria como? Olha aí na telinha. Ficaria assim. O endereço e a literatura desta missiva não pouco surpreenderá vocês. Não pouco surpreenderá alguém. Alguém quem? Vocês, vós. No caso aqui, vós, né? Porque é um pronome oblíquo. O fato é, quem surpreende, surpreende alguém. Esse vós aqui não é um objeto indireto. Como o verbo é transitivo direto, o vós é um objeto direto.
Tranquilidade? Essa questão está toda errada. Portanto, número 7, errada, desde criancinha. Próxima questão. Vamos que vamos. Vamos fazer a número 8, que ainda é dessa prova. Olha quantas questões caíram de sintaxe nessa prova. Vamos lá. Fragmento de texto. Se o incitavam a falar, exclamava. Esse se é com i mesmo, tá? O autor que escreveu esse texto, se eu não estou enganado, foi o Mário de Andrade, se eu não estou enganado. Ele escreveu dessa maneira mesmo. Ele não escreveu se, ele escrevia si com i. Interessante, né? Então, bom, era um poeta modernista, né? Ele podia fazer esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Fragmento de texto. Se o incitavam a falar, exclamava. Faltou aqui uma vírgula também, né? Mas ele, enfim, ele ignorava a norma culta quando escrevia em muitos momentos. Mas vamos lá. Se o incitavam a falar, exclamava, ai que preguiça, e não dizia mais nada. Número 8. No fragmento 1, esse fragmento que a gente leu, né? O período iniciado em se o incitavam a falar inclui uma frase em discurso direto. Vamos parar por aqui. O que é uma frase em discurso direto? Discurso direto é quando a fala da personagem acontece pela própria personagem. Ou seja, a voz da personagem aparece da maneira como a personagem falou. E para você descobrir que uma frase está na ordem direta, observe que vem um verbo. Eu chamo esse verbo aqui de verbo dicende, também chamado de verbo elocutivo. Esse verbo indica aquilo que a personagem vai falar. Os dois pontos introduzem o discurso direto, a fala da personagem. E o travessão marca exatamente o discurso direto, a fala da personagem. Então, todos esses elementos estão dizendo para nós que, ai que preguiça, é um discurso direto. Perfeito. Até agora, então, está tudo bem. É uma frase em discurso direto. Aí ele diz assim, ó, o período iniciado em se o incitavam a falar inclui uma frase em discurso direto, como complemento de verbo dicende. Olha aí, ó. Verbo exclamar é um verbo dicende. Como é que eu sei que essa frase é o complemento do verbo exclamar? Muito simples. Olha para mim rapidinho. Quando eu digo assim, ó, ele exclamava. Quem exclama, exclama alguma coisa. Então o verbo exige um complemento sem preposição. Se o verbo exige um complemento sem preposição, esse verbo é transitivo direto. Ele exige um complemento. Aí olha o que o cara está dizendo. Ele está dizendo que essa frase, que é iniciada pelo travessão, que é um discurso direto, é o complemento do verbo dicende. O complemento do verbo exclamar. Isso está certo. Perfeito. Volta aí para a telinha. Aí ele diz assim, não acabou não, até agora está certo, né? Vamos ver. Aí ele diz, seguida de oração coordenada que se inicia em outra linha do texto. Realmente essa oração é coordenada porque está iniciada por uma conjunção coordenativa aditiva e está em outra linha do texto. A número 8 está certíssima. Muito bonitinha essa questão. Pessoal, olha aí, ó, volta para a telinha. Tá vendo aí a número 9? Número 9 é grande, vamos fazer o seguinte. Dá aquela descansada, relaxada, daqui a pouco a gente volta bonitão. Fui! Daqui a pouco a gente volta.